assunto bem pesado. Foi um caso que a gente já tinha falado aqui há algum tempo atrás, que é sobre o ator Jeff Machado, né? Ele que trabalhou na Record há um tempo atrás, a gente falou que ele estava desaparecido e recentemente foi confirmada a informação de que ele foi encontrado morto, né? Ele foi encontrado sem vida e é uma situação muito esquisita, Sim. né? Todo esse caso, o desaparecimento dele já era esquisito, a família dele achou esquisita a forma como ele supostamente tinha feito a publicação no Instagram na época, né? Onde ele fez algumas publicações ali naquela época. Se eu não me engano, a irmã dele falou que não era muito a cara dele fazer aquele tipo de postagem. E agora a polícia encontrou o Jeff já sem vida, né? E dentro de um baú. Né? Caramba. Toda essa situação é muito, muito esquisita. É. E a mãe do Jeff Machado concedeu outra entrevista ao Fantástico. Você ia falar, Daniel? Eu ia falar porque esse caso ele é muito controverso justamente por isso que você falou, porque ele foi encontrado dentro de um baú cimentado a 2 metros de profundidade em uma casa alugada, e essa casa foi alugada justamente por um amigo dele. Então, assim, esse amigo dele é, claro, um dos maiores suspeitos, né? Afinal, ele era o locatário da casa, ele que tava com as chaves ali da casa do Jeff Machado. Disseram, né? O Jeff tinha 8 cachorros, disseram que esses cães, eles tinham sido colocados pra rua, né? Tinham sido jogados, abandonados, na verdade. E depois essa informação veio a ser desmentida, porque o Jeff era apaixonado por esses animais e jamais faria isso. E depois esse amigo dele tentando encobrir essa situação. Então tá uma coisa um pouco polêmica. Claro que a polícia tá investigando, mas a forma como ele foi encontrado, assim, foi brutal. A gente não tem como mostrar as imagens aqui, até porque o YouTube, qualquer coisa que a gente coloca aqui, o YouTube já desmonetiza, né? A gente trouxe aquela pauta do Thomas Costa e da Tati Isaac, e o YouTube já desmonetizou o vídeo também, né? Então a gente precisa ponderar um pouquinho para explicar aqui para vocês, mas em detalhes, ele foi encontrado dentro de um baú. Esse baú, Ítalo, ele fazia parte da decoração da sala do Jeff Machado. Então já era um baú decorativo que as pessoas que frequentavam a casa do Jeff já conheciam. E o que me deixou bem tocado com essa situação, além da forma brutal, né, da forma maníaca como tudo aconteceu, foi o fato de 2, na verdade 3, né, dos cachorrinhos dele terem falecido. Um foi atropelado, outro ficou doente, outro estava em extrema desnutrição e acabou falecendo. Então, situação de abandono total. Exatamente. É um conglomerado de barbaridades que deixa esse caso assim daquele nível que vão passar 10, 20, 30 anos e a gente ainda não vai acreditar, não vai ter como pensar como alguém teve tamanha psicopatia para fazer esse tipo de coisa, né? Se dizia amigo ainda do Jeff Machado, esse cara que é o suposto principal aí investigado pela polícia, né? Inclusive, Daniel, a informação que a gente tem é que um dos suspeitos de ter provocado, né, essa morte do ator, morte prematura, suposto assassinato, né, ex-funcionário da TV Globo. Né, as informações são da Polícia do Rio de Janeiro e foram exibidas na reportagem do próprio Fantástico no dia de ontem. Né, apontado como um dos principais suspeitos do crime, Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até o ano de 2018, quando foi demitido. Em nota, a Globo afirmou que entregou todas as informações sobre a demissão dele para as autoridades. Jeff Machado tinha 44 anos, gente. Então aconteceu aí no último dia 22, né, quando ele foi encontrado já sem vida, aí sob esses 2 metros, né, de um piso de concreto. É uma situação muito, muito pesada e que, como o Daniel falou, vai demorar muito tempo para a gente entender o que aconteceu, né, o que houve, porque realmente é um caso muito pesado. É bem brutal, né, parar pra pensar isso. E tem um vídeo, inclusive, que circula aí nas redes sociais e tá sendo usado também pela investigação da polícia, que é o do Bruno, que é esse que aparece aqui do lado, bem aqui do lado, né, a gente vê o Jeff Machado e o Bruno, que é o Bruno abrindo a porta da casa do Jeff. E segundo o Bruno, ele tava ali com a chave da casa do Jeff, porque o Jeff teria ido pra São Paulo para fazer um trabalho. E nessa entrevista que a mãe do Jeff deu ontem pro Fantástico, ela diz que
começou a receber mensagens ali do filho pelo WhatsApp, mensagens de texto, né? Que não era muito habitual. O Jeff costumava ligar, mandava áudio, o que é normal. É normal, às vezes, ali na correria, você pega e manda um áudio pra alguém. E do mais absoluto nada, a pessoa para de mandar áudio, começa a escrever, e uma forma de escrever completamente diferente, né? Que foi perceptível ali não só pela mãe do Jeff, mas também pelos amigos do Jeff Machado. E isso, claro, gerou uma certa dúvida a respeito do que poderia ter acontecido, né? E nisso, claro, levanta mais suspeitas. A própria amiga do Jeff, que era a dona do canil, né? Enfim, do local onde os animais foram acolhidos depois do sumiço do Jeff, estranhou esse comportamento, estranhou essas mensagens de texto com palavras diferentes. Até teve uma mensagem que a mãe do Jeff mostrou ontem no Fantástico, que era uma mensagem supostamente enviada pelo Jeff, onde ele dizia: ah, mãe, desculpa o sumiço, deixei o meu celular cair na privada. Coisa que ela falou, gente, o Jeff nunca escreveria a privada, nunca falaria desse jeito, nunca trataria dessa forma, eu pedindo pra ele me ligar, pra ele me mandar foto, pra ele me mandar áudio, e nada. E logo depois, uma mensagem que foi enviada, né, uma ligação, na verdade, que foi feita para essa amiga do Jeff, a dona desse canil, né, desse local que abriga animais de rua, onde um tal de Vinícius teria visto o Jeff deixando o carro, dentro de um carro preto, né, passando com um carro preto, deixando esses 8 cachorrinhos teria abandonado esses 8 animais. Então, gente, não faz o menor sentido. É aquilo, né? Se você aí da sua casa tem um animalzinho, ou já teve um animalzinho, fica pensando, você abandonaria ele, assim, do mais absoluto nada? Ainda mais 8 animais, sabe? Animais que o próprio Jeff tinha colocado nomes de grandes artistas, né, como forma de homenagem, e que ele tinha o maior zelo, a maior preocupação, e do mais absoluto nada isso acontece. São coisas bem desconexas, coisas que não fazem muito sentido, e chegamos, infelizmente, a esse desfecho, né? O Jeff Machado, o corpo do Jeff Machado foi encontrado, olha, repara só, há uma casa alugada a mais de 20 quilômetros de distância da casa em que ele morava no Rio de Janeiro. E esse baú com o corpo do Jeff, ele estava enterrado a 2 metros do chão e concretado. Concretaram a parte de onde foi feito esse buraco, né? E o curioso também, que foi mostrado pela reportagem do Fantástico, é que em volta da casa, Ítalo, é muito comum essas casas antigas terem muros mais baixos, ou aqueles desníveis em muros, né? Que era muito comum antigamente. Isso foi tampado com antecedência, antes do crime acontecer. E os vizinhos mesmos falavam que era comum ali, que alguns meses atrás, cerca de 2, 3 meses atrás, antes da confirmação aí da morte do Jeff, antes do sumiço do Jeff, na verdade, as pessoas já percebiam que existia uma obra sendo feita naquela casa. Agora, assim, cabe à polícia investigar e chegar mesmo, né, saber se o Bruno de Souza Rodrigues tem ou não participação nesse caso, o que eu acho que é bem óbvio. Afinal, ele é o locatário da casa, ele estava com a chave da casa do Jeff, ele era a pessoa próxima que supostamente estaria ali ajudando o Jeff Machado a cumprir um trabalho. E uma outra coisa que chama muita atenção nesse caso, antes da gente gerar aqui o nosso papo da fofoca, é o fato do Jeff ele ter recebido uma promessa de um papel em uma novela. Ele já foi ator da Rede Record, né? Tava tentando papel em outras emissoras, em outros projetos, em outras telenovelas, e ele teria pago para um produtor de casting valores de 5, 10, chegando até 20 mil reais para conseguir um teste, para conseguir participar de uma novela. E é claro que agora cabe, né, a polícia verificar a respeito disso e sobre a participação, né, enfim, ao trabalho do suposto amigo dele na Globo. A Globo disse que ele foi desligado em 2018 e que forneceu para a justiça todos os detalhes que causaram a demissão dele. Então, assim, aparentemente não foi um desligamento amigável, né, do Bruno de Souza Rodrigues. Ele foi demitido da Globo. E pra gente pensar, em 2018, uma pessoa ser demitida da Globo, alguma coisa bem grave deve ter acontecido, né?
A gente precisa entender, né, o que que houve, principalmente sobre essas questões do o que estava sendo prometido, quem que estava prometendo esse papel, para quem que ele fez essas transferências, né? Provavelmente quebra de sigilo bancário vai entrar nisso aí para saber como que foram esses pagamentos, porque respostas precisam ser dadas. É um caso muito esquisito, tudo nesse caso é estranho, né? Tudo nesse caso é muito que desde o sumiço dele já era muito estranho. E agora, tudo que o Daniel trouxe, né, sobre a questão da mudança que fizeram na casa reforma, sobre tudo que aconteceu, tem muita cara de ser um crime premeditado, né? Tem muita cara de ser um crime premeditado. Vamos ver no que esse caso vai dar, e claro, tendo alguma novidade, a gente atualiza vocês aqui no Papo de TV, porque a gente tá muito em choque com toda essa situação e, claro, curioso para entender como que esse caso vai andar, porque justiça é o mínimo que a gente espera que seja feita nesse momento, né? É verdade. A nossa produção, Ítalo, recuperou uma imagem que foi exibida pelo Fantástico ontem, que mostra uma imagem de drone, né, uma imagem aérea do local onde o Jeff Machado foi encontrado. Repara bem, ó, nessa imagem. Essa imagem é da Rede Globo, tá? É um frame ali dessa matéria que foi exibida ontem pelo Fantástico. E esse buraco, reparem bem, é um buraco fundo de 2 metros de profundidade. E à esquerda do vídeo você vê ali o que parece ser uma porta pichada. E logo na frente você vê o baú, que é o baú onde foi encontrado o corpo do Jeff Machado. E nesse baú, então, que fazia ali parte da decoração dele, foi enterrado nesse buraco, que posteriormente foi concretado. Pra gente ver, novamente, reforçar isso, para as pessoas não esquecerem esse caso, a tamanha brutalidade como isso aconteceu. E pra gente pensar também o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Agora, espero muito que a polícia chegue a um denominador comum e chegue ao responsável por esse crime, porque essa pessoa não pode permanecer impune.